dando início a mais uma playlist do canal Empilha Training. Estaremos falando sobre baterias chumbo ácido. As baterias chumbo ácido são utilizadas, em vários equipamentos. Então nós temos baterias chumbo ácido para arranque, que são as baterias utilizadas nos automóveis, baterias semitracionárias, também chumbo ácido, usada em embarcações, carrinho de golfe, e as baterias tracionárias utilizadas nas empilhadeiras, transpaliteiras, rebocadores, etc. Os tipos de baterias que temos: baterias estacionárias, que são usadas em torres de transmissões, baterias automotivas, que são utilizadas em veículos a combustão, baterias ferroviárias, que são utilizadas em metrôs, submarinos, etc. E as baterias tracionárias de chumbo ácido ou de lítio, utilizadas em empilhadeiras e empilhadeiras elétricas. Dimensionamento da bateria, aplicação e dimensionamento. A gente temos aqui a curva padrão de todos os tipos de baterias. As baterias automotivas, ela usa como curva padrão que é o C20, curva padrão das baterias automotivas. Já as baterias tracionárias, elas vão trabalhar no regime C5 lá fora na Europa, e aqui no Brasil a gente trabalha com o regime C8. Estaremos mais à frente entendendo melhor sobre isso. Mas falando o que significa essas curvas C, a letra C na curva 20, por exemplo, de uma bateria automotiva, representa a capacidade nominal da bateria. O número 20 representa a taxa de descarga. Portanto, a curva C20 é calculada considerando que uma bateria será descarregada em um período de 20 horas. Isso significa que se tiver uma capacidade nominal de 100 A essa bateria, com base na curva C20, ela irá descarregar 5 A por hora durante 20 horas antes de ficar completamente carregada. Então, uma especificação de uma bateria, ela está denominada em volts, que quantos volts de acordo com o equipamento, e sua capacidade em ampere-hora. No nosso exemplo aí nós temos uma bateria de 24 volts e 324 ampere-hora. Se eu for descarregar em 5 horas, calcular com a curva C5, eu divido 324 por 5 horas e aí eu sei quantos amperes eu estarei consumindo por hora. Ou em 8 horas, que é o padrão aqui para o Brasil, quantos amperes eu consumindo por hora, eu vou ter ela descarregada em 8 horas. Aí nós temos um exemplo aí de uma plaqueta de uma bateria da Hauck. Aqui nós temos 342 ampere-hora em 8 horas, que é o padrão Brasil. A data de fabricação da bateria, o número de série da bateria e o peso dela, que de acordo com o equipamento vai dar estabilidade no equipamento. Aí nós temos outras capacidades, 24 volts, 360 ampere-hora. Então, numa mesma máquina, se eu colocar uma bateria com a mesma tensão e com maior capacidade de ampere-hora, isso vai fazer com que ela, fazendo a mesma atividade, ela tenha maior autonomia, ela trabalhe mais tempo. 48.608, 48.760, da mesma forma. A voltagem de acordo com o equipamento que você está instalando a bateria. Já a capacidade de ampere-hora define a autonomia de trabalho. Quanto mais ampere-hora, maior a autonomia, mais tempo eu vou estar trabalhando com o equipamento. Bateria empastada. As baterias empastadas, elas usam as placas positiva e negativa com uma grade, como nós temos aqui. Nessa grade é injetado, empastado um material ativo. A bateria empastada, elas eram muito utilizadas no passado, e hoje a única fábrica que ainda usa essa tecnologia é a Moura, tanto nas placas positivas quanto nas placas negativas. Já as baterias tubular, elas vão usar a placa empastada como placa negativa, e na placa positiva vai ser os tubinhos, que é os tubete, no qual tem um material sintético e dentro dele é injetado o material ativo da placa positiva. E embaixo é tudo fechado. Então, no desgaste padrão da bateria, ao sofrer cargas de descarga, com o tempo, isso aqui vai desgastando, vai se soltando, o material ativo vai acumulando no fundo da caixa, sendo que esse material ativo nas placas tubulares não deixa um acúmulo e fecha curto entre as placas devido a esses tubetes serem isolantes.
uma construção de uma bateria. As baterias tubular, você vai ter as placas negativas, o material isolante, a película isolante e as placas positivas que são tubular. Elas são soldadas aqui por cima com o pente, tanto as placas positivas quanto as negativas, e montada uma placa positiva com uma negativa. Então, sempre você vai ter uma placa mais negativa do que positiva. Então, começa com uma negativa e termina com a negativa. E isso aqui, quanto maior esse material, mais placas tiver, maior vai ser a capacidade em ampere-hora da bateria. E em função da temperatura, né, você não pode ter temperaturas muito altas para não deformar o material que fica entre as placas isolantes, para que a bateria, um elemento não entre em curto e venha comprometer toda a bateria. Aqui a gente tem já as placas montadas dentro da caixa placa, dentro da caixa plástica. Cada elemento padrão das baterias tracionárias é de 2 volts, tá? Independente de sua capacidade. A sua capacidade nominal em ampere-hora, o que vai definir é o número de placa e o tamanho das placas dentro desse elemento, que vai fazer com que tenha mais material ativo para uma reação maior e maior autonomia. Válvulas de enchimento. A gente tem 2 tipos muito usados de válvula de enchimento, que são as válvulas flip-top, né? Que você abre a rolinha aqui e coloca, e é muito importante o momento certo de colocar a água e o nível. E a gente tem as válvulas de enchimento automático, que são como sisteminha de boia. À medida que você põe água na mangueira, né? Ela vem enchendo, e aí encheu esse primeiro elemento, a boia vai e veda, a água segue, enche o próximo elemento e assim até ele encher todos os elementos. Esse sistema aqui requer manutenção, então, eventualmente tem que tirar, limpar, por conta de que isso pode travar tanto aberto quanto fechado, e aí se trava fechado, acaba secando aqui a água da bateria. Se trava aberto, você pode ter o derramamento. Processo de carga e descarga. Então aí a bateria é um elemento eletroquímico, no qual a gente tem a placa positiva de peróxido de chumbo e a placa negativa de chumbo, imerso numa solução de ácido sulfúrico a 1280, quando a bateria está carregada. E aí na reação durante a descarga, as moléculas, os íons do ácido sulfúrico, eles vão se movimentando, se desprendendo das moléculas de hidrogênio e se movimentando e grudando nas placas, fazendo com que essa solução, que antes era uma densidade de 1280, ela fique mais fraca, né? O mínimo aí que pode chegar quando a bateria está descarregada é 1140. Quando você põe, ela está totalmente descarregada, as 2 placas ficam praticamente com a mesma equação química, e a nossa solução ela fica mais aquosa, H2O. No processo de carregamento, né, a energia elétrica que o carregador injeta e circula pelas placas faz com que vá se desprendendo esses íons de SO4 e depois se misturando com a água, fazendo com que a solução fique mais forte. E aí aqui nós temos um processo de descarga completo, uma bateria completamente carregada, com a densidade de 1280 no seu eletrodo, a placa positiva e sua placa negativa, e a solução de ácido sulfúrico. À medida que a gente liga a essa bateria ou a esse elemento um consumidor, uma carga, a energia elétrica que vai circular pela carga, fazendo com que a carga, no nosso exemplo aqui, uma lâmpada se acenda, vai consumindo a energia da bateria. Internamente a gente tem a migração, né, dos íons e agarrando nas placas tanto positiva quanto negativa, e nossa solução ficando mais fraca. À medida que vai se descarregando por completo, nossa voltagem vai baixando até chegar no limite de densidade de 1140, que aí é a bateria descarregada, sendo que ela descarregada ela tem que ainda manter 20% de energia acumulada para poder ela, durante o processo de carga, se estabilizar. E aí você tem a nossa solução bem fraquinha, os íons todos agarrados nas placas positiva e negativa. Depois disso, qual é o processo?
descansa a bateria, deixa esfriar, ela estando numa temperatura abaixo de 40 graus, você vai ligar um dos carregadores. Você pode ter carregadores convencionais da JLW, alta frequência, carregador da KM, convencional alta frequência, ou um carregador Frônios. Essas três marcas aqui são as marcas de carregadores mais utilizadas hoje no Brasil, sendo a JLW e a KM fabricantes nacionais e a Frônios importada. Ao conectar a bateria no carregador, a gente vai ter o processo inverso. Aqueles íons que estavam agarrados nas placas, eles vão se desprendendo e soltando. De início, a tendência deles é cair para o fundo da caixa plástica. Aí, à medida que ela vai chegando a 80%, sua voltagem vai entrando, ela começa a gaseificar, que é o momento em que começa a misturar tudo, até ela ficar 100% carregada e voltar a densidade para 1280 e estar pronta após descansar para ser utilizada no equipamento. O regime de trabalho, a gente tem aqui o processo de regime de trabalho para poder entender isso. Então a máquina, ela trabalhando, ela vai consumindo a energia da bateria. Antes de colocar para carregar ou utilizar, é necessário esperar esfriar abaixo de 40 graus a bateria. Em média, isso leva 2 horas de descanso após descarregado. E aí, descarregou, né? Ela estava 100% carregada, descarregou até ficar descarregado o indicador, marcar que está descarregada, sendo que, por obrigação, a gente tem que manter esse 20% de energia residual para não perder a bateria, ela não aquecer demais. Com isso, a nossa tensão por elemento vai ficar em torno de 1,95 volt e a densidade 1140. Após descarregou, espera esfriar e aí sim você vai ter o processo de recarga. Instalando, conectando essa bateria na carga, ela vai entrar num processo de carga. Entrando em processo de carga, ao atingir 80% de carga, é o momento ideal para completar a água da bateria ou quando ela estiver 100% carregada. Uma bateria, para ela ficar 100% carregada, você descarrega, né, de 100% até o zero, que seria os 20% de energia residual, e do zero você tem que dar 115% de carga para ela se recarregar completamente. Sempre que for para carregar, mesmo que ela tenha descarregado 50%, 60%, é obrigatório deixar a bateria completar a carga de forma a evitar danos com a bateria, evitar que ela se danifique. E aí a gente vai ter, após carregada, né, uma tensão de aproximadamente 2,60 volt e a densidade de 1280 quando conectado ao carregador. Ao desconectar do carregador, desligar do carregador, essa tensão aí de a bateria carregada vai ficar em torno de 2,12, 2,15 volts por elemento. Então 80% é o momento de colocar água, só que ninguém fica vigiando, né, até ela dar 80% para poder completar a água. Existem alguns carregadores que tem um acessório que ao atingir 80% ela entra em recarga, em abastecimento automático, e 100% é aos 115. Sempre esperar esfriar após a carga e antes da carga para que a temperatura baixe de 40 graus antes de utilizar. Isso leva em média 2 horas. O nível da água. O nível da água a gente precisa ver, né, 2 a 3 vezes por semana, sempre após a bateria estar completamente carregada, o nível é cobrindo a placa. Tanto olhando aqui por cima, né, se for uma rolha flip top, você vai ver lá que quando a água chegou ali no fundo já está no nível, ou se for o enchimento automático, a flutuadorzinho vai mostrar em cima. Momento de completar a água entre 80% e 100%. Completou sempre com água apropriada para a bateria. Se você completar a água antes, você vai ter o derramamento da água. Isso aqui você não vai derramar só água, você vai já derramar água misturada com ácido, e aí esse ácido ele vai corroer a caixa, ele vai cair no solo, vai danificar o meio ambiente, vai cair na máquina, vai corroer a máquina, porque é uma solução de ácido sulfúrico altamente corrosiva. Sempre utilizar água destilada, desmineralizada ou deionizada. Nunca água mineral ou outro tipo de água
para não comprometer a reação química da bateria. E você pode estar lendo, fazendo a leitura da densidade para ter certeza de que a bateria está completamente carregada com um densímetro. Então você suga um pouco da água, vai ter um flutuadorzinho e olhando esse flutuador na direção dos olhos, você vê se a densidade chegou a 1280 ou um pouco superior, dependendo da bateria. Sempre usar os EPIs, então saiba como preencher corretamente com água, né, sempre após a carga, 80%, como verificar a densidade da bateria se está correta. Essa densidade, para ela estar correta, como base a bateria é uma temperatura de 30 graus, e aí tem uma fórmula de correção caso a bateria esteja uma densidade diferente, uma temperatura superior. Você sabe se ela está completamente carregada. Saiba como isolar a bateria em caso de acidente, em caso de tombamento e derramamento. Você precisa ter na sala de bateria uma solução aquosa de água com bicarbonato de sódio para neutralizar o ácido sulfúrico. Como descartar a bateria corretamente. O processo de descarte correto é retornando para a fábrica por causa dos metais pesados, e aí por legislação as fábricas têm como fazer o descarte correto. Atenção ao ácido sulfúrico, ele é altamente corrosivo. Em caso de contato com a pele, lave com água e sabão. Em caso de contato com os olhos, lave com bastante água e procure um médico. Em caso de tombamento da bateria, neutralizar o ácido sulfúrico com a solução de bicarbonato de sódio. Essa solução de bicarbonato de sódio em pó ela deve ser dissolvida em uma proporção de 10:1, e aí você tem aquela solução aquosa, não é jogar bicarbonato de sódio em pó em cima do ácido quando derramou. Você precisa ter esse líquido já dissolvido do bicarbonato com água, né? Então, para cada 10 litros de água, 1 kg de bicarbonato. Para cada 1 litro de água, 100 gramas de bicarbonato, você faz uma solução neutralizante do ácido sulfúrico. Perigo, risco de explosão, então mantenha sempre a área de recarga da bateria ventilada. Não fume no local de recarga da bateria e não acenda as chamas ou tenha arco voltaico soldas. Não gere centelha, esmerilhar, fazer qualquer coisa próximo ao ambiente de recarga da bateria ou na sala de bateria, porque durante o processo de recarga, a quebra da molécula da água, a liberação do hidrogênio, e o hidrogênio é altamente explosivo. Então, a centelha você tem uma explosão e danos na bateria, na sala de bateria, perigos iminentes. Capacidade de ampere-hora. A capacidade de ampere-hora é o valor da corrente de consumo multiplicado pelas horas de utilização. A capacidade padrão utilizada no Brasil é o regime C8, de 8 horas. Assim, uma bateria com capacidade nominal de 8 horas, né, se ela tiver 760, você divide 760 por hora, você vai estar podendo consumir 95 amperes por hora, em média, para descarregá-la em 8 horas, até a tensão atingir 1,83 volts por elemento. E se essa bateria aí você usar no regime de 5 horas, ela vai equivaler a 685 ampere-hora. O cálculo padrão para transformar uma bateria de 768 horas para 5 horas é tirar 10%. E aí, para descarregar em 5 horas, você vai consumir uma corrente de 135 ampere-hora. Em 5 horas ela vai estar completamente descarregada e aí você precisa descansar e pôr para carregar. A capacidade plena de uma bateria nova ela é atingida nos 10 primeiros ciclos, permanecendo constante por centenas de ciclos. A bateria, a vida útil dela é dada em ciclos. Tem fabricantes que fabrica baterias dizendo que é 1.500, outros 2.000 ciclos. Isso dá uma vida útil de 5 anos se manuseada de forma correta. E os 10 primeiros ciclos eles devem ser muito bem respeitados, principalmente o processo de recarga. Toda vez que colocar para recarregar, carregar a 100%. Respeitando o descanso inicial, a bateria esfriar, ficar abaixo de 40 graus, e o descanso final também deixando com que a bateria após a carga esfrie, para que ela tenha um maior rendimento e uma vida útil longa.